É o aniversário da minha esposa, da Maria Vitória, e eu queria agradecer a ela, né, por me emprestar esse dia de hoje para fazer esse evento que é tão importante aqui para a SBO. A SBO ela foi fundada em 1922 pelo professor Abreu Fialho. Ela é a primeira entidade de oftalmologia no Brasil. Coincidência ou não, né, aquelas coisas do dia. Hoje eu atendi um médico pediatra de 90 anos, cara assim, inteiraço, e ele me falou que foi aluno do Abreu Fialho e que durante a aula dele, o que ele tem memória do professor Abreu Fialho falando é que a medida da pressão ocular era a coisa mais importante do exame oftalmológico. Acho que os tempos mudaram, né? E hoje eu diria que é o exame da retina. Acho que a maioria das pessoas que estão aqui no auditório vão pensar da mesma forma. E durante do ele foi 40, né? Em 1932, assim, curiosidade, foi quando foi promulgado, eu tenho o número aqui, 20.931, que foi o decreto que regulou o uso da medicina. Em 1934, houve uma adição, um anexo a esse decreto, que foi o decreto 24.491, que ele regulou a prescrição de lentes de grau no Brasil. E esse decreto, o autor intelectual dele, foi o doutor Hermínio Brito Conde, que na época era segundo secretário da SBO. Então houve essa história também da participação na legislação, e é um decreto que é válido até os dias de hoje. Em 1935, contando também desse início da história, foi quando se realizou o primeiro Congresso Brasileiro de Oftalmologia, que foi um congresso feito em conjunto pela SBO, pela Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul e pela Sociedade Paulista de Oftalmologia. E por que é importante a gente contar isso? Voltou. A SBO está completando. A gente teve vários, dezenas de cursos. A gente um congresso anual, que vai ser lá em Salvador. E depois também que vai voltar em 2026. Então, são muitos anos de história. E dentro dessa história também, se a gente voltar um pouco mais em 1942, desde 1942, que é brasileira de oftalmologia de forma ininterrupta, contribuindo com o ensino, com a ciência e com a inovação. Desde 1955, a SBO oferece um curso de pós-graduação lato sensu, que formou ou contribuiu com a formação de centenas de especialistas pelo Brasil todo. E assim, dentro de toda essa história de educação médica continuada e de formação e de aprendizado, também faz parte o relatório anual, que é para o motivo pelo qual a gente está reunido aqui hoje. Ele também ocorre há décadas e ele marca, entre outras coisas, a aprovação da nossa anuidade. Eu tenho muito orgulho de dizer que esse ano a gente não vai ter um aumento de anuidade. A gente vai manter a mesma anuidade do ano passado, porque o meu pensamento e o pensamento da nossa diretoria é que nós somos uma sociedade sem fins lucrativos, né, e que o nosso objetivo é ter o que a SBO consegue arrecadar, reverter isso em benefício para os associados. Então, a gente não tá na SBO para juntar dinheiro, a gente está na SBO para fomentar a educação médica continuada, para aprender e se educar. O relatório anual também é um motivo de aprendizado, e nesses anos todos, nessas décadas que ele ocorre, vários professores de vários lugares do Brasil tiveram aqui fazendo suas apresentações sobre os temas que eles são especialistas. E hoje eu tenho muito orgulho de poder receber o professor Maurício Maia. Maurício, ele se formou em medicina pela Universidade Federal do Paraná, fez residência na Universidade Federal do Paraná, fez a especialização dele em retina na Universidade Federal do Paraná. Depois ele foi fazer um fellow
no Wilmer. Quando ele voltou, ele fez o doutorado dele na Unifesp, ele fez o pós-doutorado dele na Unifesp e também se titulou como professor livre docente na Unifesp, onde hoje ele é professor adjunto no departamento de oftalmologia. Fora isso, né, o Maurício tem uma característica muito importante dele e que eu vivenciei, porque eu fui aluno dele de doutorado, né? O Maurício foi meu orientador na minha tese de doutorado, ele já orientou dezenas de teses de doutorado e de pós-doutorado, é que uma das características que eu considero mais importantes de um professor é quando ele forma outros professores. Ele tem a capacidade de passar o ensino, o conhecimento dele e de ajudar essas pessoas a poderem ensinar também. Então, assim, e além disso, ele é um cara assim, extremamente dedicado, com uma capacidade de trabalho incrível. É um cara que, assim, você acorda, quem fez doutorado com ele sabe, você acorda às 7 da manhã achando que está acordando cedo para ir ao trabalho, aí você tem um áudio de 10 minutos no seu celular, que foi gravado às 4 da manhã, e já com outro negócio. O Maurício também é um cara, uma característica muito peculiar dele, é que ele dá sempre a última resposta na mensagem. Se você agradece, ele manda um agradecimento depois. Se você bota um coração, ele bota um coração e um soquinho. Você tem que deixar ele responder por último, senão a conversa não acaba. E é verdade, mestre. Então, assim, eu queria agradecer muito a presença do professor Maurício hoje. É uma honra muito grande para mim ter você aqui hoje, mestre. Queria também aproveitar e fazer um agradecimento especial ao Clube de Parceiros da SBO, que é a indústria que ajuda a gente a poder promover atividades como essa, a poder ter a SBO saudável para que a gente possa ter esses benefícios para o sócio. Então, sem mais delongas, o professor Maurício Maia vai falar para a gente sobre inovações na cirurgia de retina. Muito obrigado a todos. Pessoal, eu queria dizer que para mim é uma honra estar aqui, né, na Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, representando, né, a Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, um ex-presidente representando agora a Sociedade Pan-Americana de Retina e Vítreo, mas, sobretudo, com essa história maravilhosa que a SBO tem, 102 anos de história, né, ter a honra de vir aqui representar as instituições pela qual passei, e nessas duas que eu citei anteriormente, gostaria de incluir a Escola Paulista de Medicina. Para nós é uma honra, né, fazer parte dessa história tão linda, né, que a SBO, uma entidade centenária que hoje ela é presidida pelo nosso querido Oswaldo Ferreira Moura Brasil, né, o nosso querido Dico, contribuiu e contribui para a oftalmologia do nosso país. Foi a primeira entidade oftalmológica nacional, tem uma identidade fantástica com toda a história do Brasil, da América Latina e da oftalmologia nas Américas. Então, estar aqui para mim é um motivo de honra, motivo de muita alegria, muito prazer, né? E tentar dividir alguma coisa com vocês sobre as inovações em cirurgia vitreoretiniana. Eu vejo aqui conosco pessoas tão ilustres, né, como o professor Oswaldo Moura Brasil, né, que nos ensinou tanto, líder, pioneiro da cirurgia vitreoretiniana, não só no nosso país, mas também nas Américas, né? E essa história maravilhosa dessa entidade, que eu considero uma entidade fundamental para o desenvolvimento da oftalmologia do nosso país. E, assim, dizer para vocês que estar nesse momento aqui, para mim, de fato, é um motivo de orgulho muito grande, não para a minha pessoa em si, mas institucionalmente, pelas entidades que eu represento, né? Acredito que essa posição do Dico
né, do Dr. Oswaldo Ferreira Moura Brasil como um catalisador, né, de várias entidades, a personalidade dele, as palavras que eu não mereço, a personalidade agregadora que ele tem, ele vai fazer com que a SBO e a oftalmologia carioca e toda, mais do que isso, a tradição e o Cristo de braços abertos que representa não só essa cidade, mas esse estado maravilhoso, né? Abrace outras instituições e consiga cada vez mais agregar a oftalmologia brasileira. Então, nenhuma pessoa melhor do que você, Dico, se é que eu posso te chamá-lo assim, né? Nós estamos no Rio de Janeiro, eu vou deixar de lado as questões mais, enfim, de formalidades, né? Eu queria dizer que eu não vejo uma pessoa que pudesse ser um presidente nesse momento que tivesse características tão importantes para essa instituição como você. Então, obrigado pelo convite nessa entidade centenária, a mais antiga do nosso país, né? Uma das mais antigas da América Latina, não tenho conhecimento de outras, né? E, além disso, para quem não sabe, acho que todo mundo deve saber, mas alguns... Bom, sempre alguém deve não saber, né? Que a família Moura Brasil é uma família de décadas, uma família também centenária, com 6 gerações, 6 para 7 agora, porque o 7º vai ser também, né, Dico? Será que você não traz meu carregador, por favor? Né, para deixar ligado aqui, e também ter essa família que é conhecida mundialmente à frente dessa entidade, de fato, é um orgulho para todos nós. Bom, então eu vou começar falando sobre os avanços da cirurgia vitreoretiniana, né? Vai passar um filme na cabeça de um monte de gente. O que eu tentei colocar aqui é uma situação de que a cirurgia vitreoretiniana ela vem avançando a cada dia, e nós temos que acompanhar esses avanços, né? Eu acho que quando o Oswaldo começou a fazer cirurgia de retina, né? As pessoas diziam, nossa, mas esse paciente vai ficar cego, esse paciente vai atrofiar o olho, né? Eu vou preparar a aula em 40 minutos, tá? Desculpa eu ter rasgado, mas assim, é muita emoção pro início da minha fala. Né? Nossa, a pessoa vai ficar cega, tem que ficar em decúbito ventral. Era uma loucura, né, Oswaldo? E, enfim, as coisas foram evoluindo, e hoje nós temos resultados comparáveis, né, com os nossos colegas que nós aprendemos tanto do segmento anterior, né? Eles nos ensinam tanto. Atualmente a gente aprende com eles, mas tem de fato resultados comparáveis, né? E é importante que essa evolução ela aconteceu em 20, 30 anos, né? E foi uma evolução gigantesca, e que hoje faz com que hoje nós possamos ajudar muitos pacientes, né? Eu procuraria dividir os avanços na cirurgia 3D, que foi um grande avanço para ensino, para ergonomia, sem dúvida, né? Ela tende a aumentar no mundo todo, e para os resultados cirúrgicos não há assim um consenso de que ela é melhor, mas, sem dúvida, essa ergonomia faz com que o cirurgião consiga realizar mais cirurgias quando ele usa de rotina essa tecnologia. A cromovitrectomia, né, que foi uma técnica que o Brasil todo ajudou a desenvolver de uma forma bem interessante. Os novos instrumentais de cirurgia vitreoretiniana, né, o OCT intraoperatório, que quem tem mais experiência no uso no Brasil, na minha concepção, é o presidente atual da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, o Dr. Oswaldo Ferreira Moura Brasil, o Dico. A cirurgia, perspectivas da cirurgia 3D combinada com o fento segundo, né? E a terapia gênica, as células-tronco, bem como a cirurgia robótica, que são perspectivas, mas que estão aí. Eu vou mostrar para vocês que parte delas já está
de fato sendo realizada, inclusive aqui no nosso país, já em 2 estados. Não sei se foi feita alguma aqui no Rio de Janeiro ainda, uma terapia com Luxturna, mas enfim. É uma situação que já só na Escola de Medicina tem 12 olhos operados com terapia gênica. Esse aqui é o sistema 3D de vitrectomia, para quem não conhece, acho que a maioria das pessoas já conhece. Né? Nós fazemos a cirurgia, então, utilizando óculos, e isso facilita, de fato, a nossa postura, nosso resultado cirúrgico, e facilita o ensino. Né? Eu acho que isso deveria ser uma tecnologia disponível em todas as universidades públicas do nosso país. Né? Deixar aqui claro que a ONG da Sociedade Brasileira de Retina in Vitro vai tentar deixar isso disponível através do novo presidente, o Dr. André Jucá, para todas as universidades públicas brasileiras que não têm essa tecnologia. Esse é um sonho, eu estou deixando em público aqui, não é uma promessa, né, de político, mas acredito que o André Jucá vai conseguir fazer isso, né, com a ajuda de tantas pessoas na Sociedade Brasileira de Retina in Vitro. A cromovitrectomia, né, em que vários grupos do mundo, inclusive o nosso da Universidade Federal de São Paulo, ajudou de forma significativa a facilitar as cirurgias vitreoretinianas. Os buracos de mácula, né, Oswaldo, antes eram tão difíceis de serem operados e hoje são tão fáceis, né, de serem executados, e ela popularizou a cirurgia vitreoretiniana. Os novos sistemas de vitrectomia, né, hoje indo a 20 mil cortes com perspectivas de até mais. Os estudos em microtremor em cirurgia, que são estudos extremamente importantes, mostrando que tipo de vida um cirurgião de retina deve ter, o que ele tem que fazer para que ele perdure por mais tempo e faça uma cirurgia com mais eficiência. E basicamente aqui eu já vou para sumarizar, né? Evitar então o uso de cafeína, de café, antes da cirurgia, especialmente para os cirurgiões mais jovens, né? Se for utilizado, se o paciente não tiver uma boa noite de sono, o cirurgião não tiver uma boa noite de sono, ele vai ter sim um aumento do tremor cirúrgico. O propranolol, 2 miligramas por quilo, quer dizer, 20 miligramas de propranolol, já reverte esse processo, né? Para sumarizar esses dados aqui, a gente sabe que a privação do sono REM, ele diminui, ele aumenta o tremor tanto de cirurgiões jovens quanto de cirurgiões que são mais, têm mais experiência. Os exercícios físicos de membros superiores também pioram o performance cirúrgico, né? O estudo da Marina Rosenblatt, aprendemos muito com ela, e os pacientes, os cirurgiões que ficaram de ressaca, que ela fez um trabalho monstruoso, deixando todo mundo embriagado um dia antes da cirurgia, dormindo na Latinofarm. Aqui eu agradeço publicamente a empresa Latinofarm, né? Embriagou os nossos colegas, inclusive eu, e aí fizemos as cirurgias no outro dia em ressaca, e o performance não é o mesmo. Então, se alguém aí foi para uma festa, tomou mais do que um copo de vinho, etc., né, e no outro dia tem que fazer a cirurgia de emergência, é melhor pôr uma pessoa no seu lugar, né, ou usar propranolol antes da cirurgia para que o performance cirúrgico seja o mesmo. O OCT intraoperatório foi uma grande evolução, né? Consegue fazer com que nós possamos identificar melhor as estruturas intraoperatórias, mas nós vamos ter ainda evoluções muito mais interessantes. Nós sabemos que alguns casos específicos de maculopatias, trações vitromaculares e etc., podem ter benefício dessa tecnologia, e isso é bem interessante, né? Os novos sistemas de vitrectomia vão avançar, eles vão avançar com novas tecnologias integradas com sistemas tridimensionais, né? Associada a laser de femtosegundo para emulsificação, mas hoje um estudo nosso demonstrou que não há, um estudo nosso com o pessoal da Argentina demonstrou que não há benefício da combinação das técnicas, mas eu acredito que no futuro isso vai, de fato, acontecer, né? E falando sobre todas essas situações que nós mencionamos, nós vamos adiante, então, demonstrar algumas situações de cirurgia vitreoretiniana. Esse era um paciente com 4 cirurgias, hipotonia, óleo de silicone, não, ao se tirar o óleo, ele fazia hipotonia de novo, né? E aí nós reabordamos esse paciente, tiramos essa tração que existia sobre o polo posterior desse paciente, e nós vemos, então,
tração na base do vítreo, o que os colegas que usam o endoscópio fazem é realmente tirar essas trações da base do vítreo e daí melhora a pressão do paciente. O paciente finalizou a cirurgia com uma pressão intraocular normal. Nós, então, fizemos, nesse caso, não mais o uso usamos óleo de silicone, depois de 6 meses removemos o óleo de silicone e ele está até hoje com uma pressão intraocular normal, sem riscos de atrofia do globo. Então, a primeira mensagem aqui para a cirurgia vitreoretiniana, um grande avanço é ter mais acesso à base do vítreo, né? E para isso popularizou também a cirurgia vitreoretiniana junto com a vitrectomia e faz com que nós possamos, então, ter mais acesso à base do vítreo e ter melhores resultados como esse, né? Após a retirada do óleo de silicone, esse paciente com uma visão muito boa, né? Com um olho dentro da normalidade, sem riscos de atrofia. Nós também temos, né, os casos de pacientes com lesões importantes de uveíte, que no passado eram, assim, era muito temerário mexer nesses olhos aí, e nós fazemos então a vitrectomia na vigência da toxoplasmose ativa por mais de 2 meses de evolução, porque esses pacientes vão acabar evoluindo, se não respondem à medicação, com descolamentos de retina, né? Nós então removemos aí possíveis tecidos epirretinianos e fazemos a queimadura branca confluente sobre a lesão. Uma semana antes e 3 semanas depois, nós temos que dar o esquema tríplice, sulfadiazina, pirimetamina, ácido folínico e corticoide para esses pacientes. Como sofreram um processo de tração crônica, nós temos que, de fato, fazer com que esses pacientes sejam submetidos a laser de 360 graus para evitar rupturas retinianas. Nós temos, então, também a evolução dos buracos maculares, né? Talvez o Oswaldo Moura Brasil aqui seja o médico brasileiro que mais tem a experiência em buracos maculares, e antes nós tínhamos uma dificuldade no fechamento. O fechamento foi para 96%, 98% com a teca convencional. Buracos maculares em até 500 micrômetros não tem discussão. Nós vamos adiante, 400 a 500 micrômetros, fazemos a teca convencional, porque ela fecha, né? Só remover a membrana limitante interna com esses corantes, os corantes azuis, fica muito fácil a remoção da membrana limitante interna e nós conseguimos, então, resultados espetaculares, e a discussão sobre o que fazer diferente é os buracos de mácula que tem acima de 400 a 500 micrômetros de tamanho, que o Flávio Rezende aborda muito bem nessa sua... o Flavinho aborda bem na classificação dos buracos maculares, que é utilizada hoje em todo mundo, como fazer isso, né? Esse aqui é um estudo que nós desenvolvemos, esse é um produto que foi desenvolvido na Oftalmos Indústria Farmacêutica, patenteado lá e depois utilizado na Escola Paulista de Medicina, que é o Retidine, é um corante à base de luteína, né? E por que eu quero mostrar isso para vocês como evolução da cirurgia vitreoretiniana? Porque é um produto nacional em que, quando nós idealizamos esse produto, né? Nós, então, idealizamos um produto em que nós fazíamos uma vitrectomia. Esse é um vídeo já mais antigo, e esse corante ele era pesado, ele conseguia ir ao polo posterior, nós descolávamos a aloide posterior dos pacientes, ó, com um corante dourado, né? E esse corante dourado, ele conseguia fazer com que nós pudéssemos, então, descolar mais ou menos como nós fazemos nós fazemos hoje com a triancinolona, né? E depois, também, o mesmo corante conseguia fazer com que nós víssemos a membrana limitante interna de uma forma mais adequada e removêssemos, então, a membrana limitante interna desse paciente usando apenas um corante à base de luteína. Veja o pós-operatório. A luteína tem uma propriedade interessante, porque ela é parte da mácula lútea e ela é uma molécula que quela o oxigênio singleto, então ela tem uma segurança maior, e esse é um corante que está já disponível para uma grande multinacional, que eu não posso falar aqui, nos países europeus, né? E em breve vai estar no Brasil, na América Latina, já está em alguns países asiáticos, e a coisa está evoluindo de uma forma bem interessante. As cirurgias de pequeno calibre, elas, de fato,
evoluindo de uma forma significativa. Esse foi um estudo do Grupo Pan-Americano de Pesquisa e também junto o Dr. Rafael Caiado nos ensinou com o Centro em Olhos que nós fazemos então a vitrectomia, removendo então nos pacientes pseudofásicos a teca de eleição, nos fásicos quando as rupturas são superiores nós podemos fazer a FACO associada à vitrectomia, FACO baseada na biometria não óptica, mas sim a biometria de imersão e a biometria do olho contralateral, achamos os buracos retinianos, fazemos laser e apenas com ar nós colamos uma retina como essa e conseguimos um bom resultado. Não esquecer das técnicas antigas, tanto a retinopexia pneumática para os pacientes com rupturas às 12 horas do relógio, quanto o buckle são ainda armas extremamente importantes, como eu vou mostrar para vocês aqui. Esse é o pós-operatório do paciente com 20/25 de visão, sem buckle, sem nenhum vício de refração, com o olho bem interessante. Por quê? Porque nós abordamos a base do vítreo, e essa foi a publicação do Dr. Rafael Caiado, que demonstrou para nós que abordar a base do vítreo é fundamental para quando nós elegemos a técnica de vitrectomia primária e sem colocar, sem necessidade de pôr buccal escleral, de fazer então cirurgias que sejam mais complexas. Mas, de fato, o buccal escleral é fundamental para olhos que nós temos PVR, como esse olho aqui, que é um olho que nós precisamos, de fato, fazer o implante do buccal escleral, né? Não podemos esquecer dessa técnica. É um avanço ainda na vitrectomia que nós não podemos deixar de mencionar. Então, nós implantamos esses buccal esclerais aqui, a ideia aqui é dar uma ideia macro, né, do processo, em casos que nós temos múltiplas rupturas, ou, por exemplo, como nesse caso que nós temos um PVR inferior com strands retinianos, em que nós temos que fazer a remoção dessas fibroses subretinianas e implantamos então óleo de silicone nesses olhos aí que tinham várias áreas de fibrose subretiniana consequente a sangramento, e aí um descolamento crônico, fazemos laser por 360 graus ou não, depende dos achados intraoperatórios, e esse é o pós-operatório do paciente. Então o buccal escleral ainda é muito importante, e quando elegemos vitrectomia primária temos que ter muito cuidado, porque atualmente os jovens estão esquecendo do buccal escleral. Esse é o pós-operatório da paciente, eu vejo com excelente acuidade visual, 20/40, naquele caso que anteriormente seria uma cirurgia difícil e atualmente é uma cirurgia mais fácil, mais exequível, né? Quando nós temos fragmentos de cristalino no vítreo e essa lente que precisa ser retirada, gente, porque aí ficou resquício de catarata, né, de córtex cristalina, fibrose, nós temos que remover todo esse saco capsular. A nossa preferência hoje é o uso do fio Gore-Tex, o fio de Teflon, né, para evitar eu trouxe de propósito essa hérnia de íris, nós devemos deixar a pressão intraocular baixa, e nós utilizamos então essa técnica, o fio de Teflon, ele consegue, então, ter uma biocompatibilidade bem interessante, né? E aí nós vamos ao fundo do olho, removemos o resto. Então, ele tinha lente luxada por vítreo, tinha também fragmentos cristalinianos, né? Então, uma série de situações. E o interessante é que nós damos uma mesma força tensional de um lado e de outro, e nós conseguimos, então, com a lente Acreos e outras similares, eu vou falar sobre a Physiol, ter, então, uma centralização bem interessante dessa lente, e nós não vamos ter riscos no futuro de descentração. O uso do Avastin ou bevacizumab pré-operatório é, sim, uma contribuição da América Latina também. O Grupo Pan-Americano de pesquisa colaborativa em retina demonstrou, em 2019, no American Journal of Ophthalmology, 216 olhos não fazendo essa técnica e versus 216 fazendo. Aqui é fazendo a técnica, veja que o sangramento é mínimo, nós trabalhamos com as duas mãos, queimamos, nesse caso, que é muito difícil, né, de não termos sangramento, queimamos com uma das mãos, removemos com outra e temos, então, um excelente resultado, podendo deixar esse paciente apenas com ar por 5 dias e ele vai ter uma excelente evolução sem necessidade de óleo de silicone em situações mais complexas.
Eu volto a frisar para vocês, é importante lembrar que em alguns casos de aloide residual, a própria membrana limitante interna pode causar tração. Esse paciente é um advogado que foi operado por mim, e ele veio reclamando, nossa, a visão dele ficou 20/30 em retinopatia diabética, ele veio reclamando, nossa, minha visão está piorando, né? Minha visão está piorando. Aí eu fui ver, existiam algumas estrias na membrana limitante interna desse paciente, e a gente esperou, injetou os Zurdex e houve esse edema depois da injeção dos Zurdex atípico. Conforme o nosso querido Dr. Ricardo Japiaçu sempre diz, né? São um biomarcador. Quando você tem edemas atípicos, assim, pós-operatórios, você tem que pensar se não tem tração residual, né? Então, nós fomos adiante nesse olho e vejo que não havia mais vítreo, aqui é o Ozurdex que está rolando, não havia mais vítreo, mas a própria membrana limitante interna fez uma grande tração sobre a mácula desses pacientes, e o doutor Felipe Muralha está iniciando um estudo, né, que vai nos dar diretrizes de quando remover a membrana limitante interna nos pacientes com retinopatia diabética. Depois que nós fizemos essa cirurgia, deixamos o paciente apenas com ar, e esse paciente apresentou uma evolução bem legal, com acuidade visual de 20/25 ou 20/30 novamente, né, no pós-operatório, que é bem interessante. Esse é um caso bem inusitado que eu queria dividir com vocês, de um paciente auto-hipermétrope, né, e que apresentava, depois da cirurgia de catarata, uma hipotonia importante, né? Então, chegou para nós com uma situação de visão de conta-dedos, né? Ou, assim, uma visão muito ruim, e essas estrias, né? E que a gente vê aqui pelo OCTA um sinal de vidro quebrado ou sinal do diamante, né? Que é o sinal dessa hipotonia. Veja que interessante, que é o achado do OCTA. E fomos então examinar o paciente tinha 2 lentes intraoculares, mais uma lente, ou 2 lentes intraoculares, mas uma lente completamente solta, né? Então, acho que o colega tentou fazer um piggyback, nós removemos uma lente, removemos a segunda lente, removemos todo o aparato capsular, removemos toda a base do vítreo. Eu acho que o endoscópio é uma técnica importante, mas quando você tem uma visualização ampla da base do vítreo, ele é dispensável, né? Nesses casos aí. E nós, então, removemos todo o aparato capsular desse paciente, fomos até a base do vítreo dele, né? Removemos, vocês vão ver aqui que na posição superior, eu até vou parar o vídeo aqui, existe uma soltura desse corpo ciliar aqui na região superior, ó. Quando eu vou fazer a vitrectomia, o corpo ciliar ele se movimenta, do paciente está totalmente solto esse corpo ciliar. Então, nós fizemos laser nas regiões de maior fragilidade retiniana, né? E aí é o pós-operatório desse paciente, né? Mas vocês vejam que após a cirurgia ele teve uma visão de 20/30, com uma melhora significativa da visão de 24/20/30. E nós vemos aqui o pré, né? Com com quadro de hipotonia, várias dobras de coroide, né? E de pós, já sem dobras de coroide, né? E aí nós pudemos fazer o implante secundário da lente na esclera. Quando nós usamos o Zurdex, um estudo multicêntrico feito pelo grupo Pacores também, Universidade Federal de São Paulo, demonstrou que 1,6% dos pacientes podem ter migração anterior do Ozurdex. E quando nós temos a migração anterior, não adianta colocar o paciente em decúbito dorsal, não adianta nós fazermos essas manobras. O que nós temos que fazer é remover o implante da câmara anterior e trocar esse implante da câmara anterior por nós temos que trocar, obrigado, o implante, e olha como é que nós fazemos. Nós usamos esse albocate de 20 gauge, para quem quer fazer a técnica, vou mostrar de novo aqui. Nós, então, usamos um albocate simples de 20 gauge, descrevemos essa técnica, está no livro do Ryan, e nós deixamos a câmara anterior com bastante viscoelástico e fazemos uma remoção tranquila desse aparato aqui. O vídeo está com algum probleminha, mas a gente remove todo o Zurdex, ó,
e sem haver trauma cirúrgico, né? Então, é bem importante remover, por quê? Porque nós demonstramos nesse estudo que mais ou menos 40% dos pacientes têm que vai e volta o implante, eles evoluem com perda do endotélio e transplante de córnea no mundo real, o que não estava descrito nos estudos pivotais do uso do Ozurdex, né? Vejam aqui que esse é um trabalho que foi feito, um estudo bem interessante, feito pela doutora Denise Pardini, na tese de doutorado dela, em que ela demonstrou que o uso do Gore-Tex com a lente Acreos, ele tem como complicação maior hipotonia temporária, mas uma complicação é que um desses pacientes, após um ano de evolução, como a lente Acreos é uma lente hidrofílica, nós podemos ter opacidade dessas lentes aí. Então, essa é a técnica cirúrgica que nós fazemos. Esse paciente já sido submetido já a uma trabeculectomia, uma complicação de cirurgia de catarata. Nós removemos toda a cápsula até a base do vítreo, como sempre fazemos, removemos a base do vítreo para evitar hipotonia, ali nós fazemos as incisões, respeitando a bolha, né? E colocamos esses fios, e aí, como vocês podem ver, essa é a minha técnica de eleição hoje. Damos um ponto central, removemos os fios pelas incisões esclerais, que elas devem ter 3 milímetros de esclerotomia a esclerotomia, e aí suturamos, então, o local onde nós implantamos a lente, que pode ser implantada via escleral com túnel escleral, e pode ser implantada também através da córnea, de um injetor na córnea, e vejam que é um resultado assim, cirúrgico bem interessante no pós-operatório, né, que a lente fica bem centralizada. Lembre-se, se forem fazer essa técnica, nós temos que sepultar o ponto do Gore-Tex e fazer uma força tensional semelhante de um lado ao outro para que a lente fique centralizada. Esse é o grande segredo dessa técnica cirúrgica, também é uma grande evolução. Nós temos uma publicação aí com 101 casos do Brasil, e atualmente a nossa preferência é usar essa lente aí, ó. É uma lente que é hidrofóbica, é uma lente asférica hidrofóbica, ela é uma lente que chama-se Micropure, ou Micropure, né? É uma empresa da empresa BVI, que é uma empresa belga, né, da Bélgica, e nós, então, descolamos a halóide posterior desses olhos, fazemos a vitrectomia, removemos bem a base do vítreo para que não haja rupturas iatrogênicas, né? Abrimos, então, as incisões, posicionamos esse olho que estava numa posição não adequada para fazer essa cirurgia, temos que fazer as incisões aí para o implante da lente. Bem mais complexa, mas é uma cirurgia para sempre. Nós sabemos que alguns implantes em olhos complexos com íris, já com lesão, ou usando técnicas convencionais, os olhos podem não ir bem a longo prazo. Com Gore-Tex, né, foi técnica descrita, depois modificada por nós, foi descrito pelo grupo de Harvard. Nós não temos, depois de 6 anos, descrições de complicações importantes, a não ser granulomas, e nós evitamos granulomas fazendo, sepultando esse ponto e criando um túnel escleral de esclerotomia e esclerotromia. Então, a mensagem aqui é que a lente, o uso do Gore-Tex com a lente BVI, ela é uma tendência, né? Nós fazemos essas esclerotomias com 27 gauge atualmente, né? E é uma técnica que, quando usado com o fio de 8 zeros de Teflon, o Gore-Tex, a gente tem um resultado anatômico e funcional extremamente positivo, né? Aprendemos com o Dr. Oswaldo Ferreira Moura Brasil, né? Quando nós vamos falar sobre buracos maculares,
grandes, quer dizer, aqueles acima de 500 micrômetros, antes nós não conseguíamos fechar esses buracos, a não ser o Dr. Oswaldo Moura Brasil, que tinha uma experiência interessante no sentido de que ele fechava alguns buracos e obtinha melhor a divisão, e algumas pessoas eram muito céticas naquela época, quando ele falava, olha, buraco macular maior às vezes pode fechar também. E pode ter visões assim bem interessantes, né? Mas aprendemos com o Dico, né, nosso querido Dico, que nós devemos manipular o mínimo epitélio pigmentar da retina. Quanto menos manipularmos, menos vamos danificar o epitélio pigmentar da retina subfoveal, menos danificar, menos problemas em termos de função teremos. A melhor função é aquela que manipula pouco o epitélio pigmentar da retina. Então tem várias técnicas utilizando para ser feitas para buracos maculares maiores do que 500 micrômetros. Uma delas é essa que nós fizemos parte nesse estudo do Carsten Meyer, né, em que se faz a remoção da membrana limitante interna também, e se faz também o uso de 3 bolhas de subretinianas, né, em que nós aproximamos então as bordas desse buraco, sem então tocar o epitélio pigmentar da retina subfoveal, né? O que é importante para evitar, então, situações de atrofia e baixa da visão. Penteamos levemente e deixamos o buraco menor, e aí no fim da cirurgia nós fazemos, então, com bastante cautela, né, fazendo uma troca fluido-gasosa, esses buracos fecham, mas não é minha técnica de eleição. Aqui é um exemplo desses pacientes, né? E vejam que qualquer técnica dessas, buracos acima de 500 micras, a retina externa não tem a mesma situação anatômica do que os pacientes que você usa a técnica convencional. Aqui é um transplante de membrana limitante interna, que eu queria dividir com vocês, né? É uma técnica bem interessante, eu vou passar mais rápido aqui, ó, para ficar mais fácil da gente ver. Nós removemos a membrana limitante interna desse paciente que já foi removida em algum local da periferia, e por baixo da bolha de perfluorocarbono, nós levamos, então, esse flap de membrana limitante interna sem tocar o epitélio pigmentar da retina, deixando apenas levemente sobre o buraco macular, e aí fazemos uma troca de fluido gasoso na região nasal, senão nós aspiramos facilmente esse flap, porque ele não é pediculado. E aí deixamos, então, C3F8 e temos resultados bem interessantes, mas, mais uma vez, a retina externa ela é alterada. Já em caso em que nós já tentamos de tudo, né, nós fazemos o transplante da retina neurosensorial, que foi preconizado pelo Mahmoud, né, e por colaboradores. Então, essas 3 técnicas são técnicas alternativas para buraco macular. Aqui já é uma técnica um pouco mais agressiva, em que nós temos que colocar a retina neurosensorial, mas ela talvez seja a mais fácil de ser executada, né? Porque é só trazer embaixo do perfluorocarbono e deixar ali sobre o buraco macular. Não precisa, o que nós não podemos fazer é ficar colocando de uma forma intensa sobre o buraco, dentro do buraco de mácula, né? Comprimindo, apenas colocando nas bordas para que o epitélio pigmentar da retina desses pacientes seja preservado. E aí nós temos, então, no pós-operatório, então, resultados bem interessantes. Então, a mensagem para casa aqui em relação aos buracos maculares é que nós devemos, na grande maioria dos casos, né, não cair no canto da sereia aí, de tentar mudar a técnica cirúrgica. Faça a técnica convencional nos braços até 400 e 500 micrômetros, né? E nos casos mais complexos nós temos, número 1, no meu ponto de vista, a realização do transplante de retina ou transplante de membrana limitante interna. Número 2, nós podemos fazer também o uso da técnica da hidrodissecção, né? Que é a técnica preconizada pelo Carsten Meyer, e também temos a membrana amniótica, que é colocada, ao invés de se colocar
a retina neurosensorial, nós colocamos a retina completa, né, o transplante de retina, nós colocamos membrana amniótica, foi uma técnica descrita por Stanislau Riso para essa situação, né? Vitrectomia para floater, essa é uma discussão extremamente complexa. Eu quero mostrar para vocês uma situação que nós mostramos no Clube Julius Gonan em 2016, né? Aqui nós mostramos que alguns pacientes que tinham descolamento de retina com descolamento do vítreo com uma lubrificação adequada do olho, não tinham nenhum problema corneano que pudesse causar aberração, e tinham as lentes multifocais, poderiam ter, que vocês podem ver aí no número 4, o descolamento do vítreo posterior, dispersão dos raios de luz e piora do glare, e piora da qualidade de visão desses pacientes, né? Nós temos que ter certeza, ter muita parcimônia quando indicamos cirurgia de vitrectomia para floater. Nessa época, ao perguntar lá no Clube Julius Gonan quem fazia essa técnica cirúrgica, apenas 2% das pessoas faziam em 2016, e havia questionamentos, como até hoje, éticos, sobre a vitrectomia de você entrar num olho, né, que tem 20/20 de visão, 20/25. Mas, em alguns casos específicos, eu diria para vocês que 10 a 15 casos no ano eu faço essa cirurgia, e vários colegas pelo mundo fazem, e no último Clube Julius Gonan desse ano, essa mesma situação foi aberta pelo Dr. Sebag, que tem feito a técnica cirúrgica para casos específicos, e hoje 77% dos cirurgiões no Clube Julius Gonan já fazem essa cirurgia, né? Como que nós fazemos? Nós, então, fazemos uma cirurgia na qual, nos pacientes que são mais idosos, que tem o vítreo mais cinerético, nós removemos o vítreo, removemos até a base do vítreo para evitar que haja, se houver já rupturas ou áreas mais frágeis, nós fazemos a vitrectomia da base vítreo, usamos triamcinolona para isso, e a cirurgia termina desta forma. Já em casos de cirurgia de cristalino transparente em jovem alto míope, a técnica é diferente, a situação é mais complexa, né? Esses pacientes, eles, infelizmente, podem ter rupturas retinianas periféricas, e aí nós fazemos uma vitrectomia menos ampla, né? Vejam que os pacientes, eles reportam melhora na visão geral, melhora na atividade do dia a dia, melhora para a direção. Então, nós temos que fazer essa técnica apenas em casos que tem boa lubrificação, tem root mean square, quer dizer, não tem nenhum problema corneano abaixo de 1,4, que os pacientes ainda estão, não tem nenhuma outra causa levando aos floaters e glares, devemos desencorajar o paciente a fazer isso, mas quando isso é persistente por mais de 6 meses e atrapalha a atividade laborativa do paciente, nós podemos sim pensar nessa técnica cirúrgica. Por quê? Porque os raios ficam colimados aqui, à esquerda de vocês, como fica antes, e à direita de vocês, como fica após, mas temos que ter bastante critério ao indicar essa técnica cirúrgica, né? Sobre trauma ocular, nós temos várias inovações no trauma ocular, né? Desde o scleral buckle, que é ainda extremamente importante, facovitrectomia, as novas iluminações, enfim, todas essas técnicas. Esse é um caso que é interessante, Oswaldo, porque nós estamos fazendo a cirurgia resgatando o buckle. Nós estamos fazendo um buckle usando a Chandelier. Uma publicação do Grupo Parcores também, de 282 olhos, demonstrou uma eficácia nessa técnica, quando bem indicada, de 92% a 94% de sucesso, né? É a mesma indicação da cirurgia de buccal escleral que nós temos, mas a única coisa que, ao invés de nós fazermos o crio utilizando o oftalmoscópio indireto, nós utilizamos o Bion com uma lente, e nós vemos melhor, então, essas rupturas retinianas de uma forma mais ampla, sem fazer vitrectomia, e ali vocês viram a crioterapia sendo observada pelo Bion, né? Uma outra ruptura na região temporal, 2 rupturas nesse paciente. Nós, então, fazemos a drenagem do líquido subretiniano, e a cirurgia, ela se completa como se completaria uma cirurgia de DR
convencional, né, uma cirurgia com bucoescleral, só que ao invés de usarmos o oftalmoscópio indireto, nós usamos para visibilização o chandelier, e é uma técnica interessante porque ela resgata para os jovens, em especial, a arte do buccal escleral, que é fundamental, né, nesses casos. Também temos uma publicação interessante sobre técnica cirúrgica, né, que eu já mostrei, que é o implante da lente com fio Gore-Tex em casos complexos. Vejam que nós implantamos nesse olho, é um olho que sofreu um trauma ocular, um paciente olho único com uma explosão de globo ocular, com pressão, com visão de percepção de luz apenas, ou ainda sem certeza de percepção de luz. Nós fazemos, então, a primeira cirurgia que removemos o reto lateral, fazemos a esclerorrafia e reposicionamos. Aqui é a segunda cirurgia em que nós fazemos a lensectomia e vamos à cavidade vítrea e removemos a base do vítreo desses pacientes, o que é fundamental hoje em trauma ocular, né? Remover base do vítreo nesses pacientes. E numa segunda cirurgia nós já podemos colocar com calma o buccal escleral, porque vejo que a retina explodiu nessa região aqui, né? Ela sofreu um processo de explosão e aí nós implantamos óleo de silicone. Como o paciente tinha uma pressão de 11 para 12, nós decidimos remover o óleo de silicone desse paciente e aguardar, então, basicamente, que o paciente tivesse uma evolução de mais um mês para ver se a pressão desse paciente a pressão intraocular iria cair. A pressão, graças a Deus, manteve-se bem, e depois de 1 a 3 meses nós fizemos essa cirurgia, que é a cirurgia do implante da lente Aqueous com o fio Gore-Tex, e hoje a minha preferência é a lente MicroPure, sem nenhum tipo de conflito de interesse com a indústria, e essas são as incisões. Nós, então, implantamos, removemos, externalizamos o ponto, damos os pontos, né, com uma mesma força tensional dos dois lados e internalizamos esse ponto para evitar granulomas no futuro. Esse aqui é o fim da cirurgia, acabei demonstrando para vocês, né? Esse é o fim do procedimento cirúrgico nesse paciente, e o paciente com 4 cirurgias, o fim do procedimento cirúrgico com um olho ainda no estado bem interessante, e esse paciente que chegou para nós com SPL interrogado, finalizou com 20/30 de visão. Sorte do paciente. Por quê? Porque as lesões quase foram ao nervo óptico, né? Bom, aqui é um paciente que chegou nesse estado para nós, né? Um olho extremamente complicado, e o Oswaldo nos ensinou sempre que nós devemos evitar devemos sempre tentar salvar esses olhos, né? E o que a gente fez nesse caso? Nós mantivemos a câmara anterior com um viscoelástico, já aumentamos a pressão do globo ocular, e aí fizemos, então, uma sutura desse local. O paciente tinha sido submetido a transplante de córnea, após o trauma fez uma laceração, e aí nós, então, fechamos essa laceração da córnea, drenamos, então, o descolamento de coroide que o paciente era portador. Vejam que o descolamento de coroide, quando nós colocamos um trocáter não valvulado guiado pelo buccal, pelo chandelier, nós não precisamos a utilização, obviamente, do buccal, e só removemos, então, o sangue do espaço supracoroideu, e vejam que o resultado é bem interessante nesse paciente, com várias suturas, né? Mais vários locais de drenagem, e a gente coloca a retina no lugar de novo, a coroide melhora, e a gente faz uma troca fluido-gasosa, deixa esse paciente apenas com ar, né? E esse paciente, após 5 dias, tem absorção do ar, e ele já era fáscico, vai continuar usando sua lente de contato com uma visão interessante que nós obtivemos após isso, né? Então, as mensagens para casa do trauma é que a gente tem que usar o maior número possível de tecnologia atualmente, nunca esquecer do buccal escleral e não tentar resolver de uma vez apenas, né? Quer dizer, às vezes nós temos que fazer essa cirurgia em várias etapas, né? Um novo conceito importante aqui é sobre a endoftalmite. Quando nós temos casos de endoftalmite, né, o que nós gostaríamos
de passar aqui, que essa é uma análise retrospectiva que nós fizemos de 9 anos da prevalência de endoftalmite no Departamento de Oftalmologia da Escola Paulista de Medicina, após o uso de Avastin. Vejam que o percentual de endoftalmite foi de 0,185 quando nós fazíamos o Avastin em geral. Mas nos anos em que nós tivemos problemas, que foi 2014 e o ano 2017, que vocês podem ver em vermelho, o que aconteceu nesses anos? Nós fizemos o compartilhamento, quer dizer, nós tirávamos de um paciente, fazíamos em vários pacientes e guardávamos a droga por 3 semanas, né? E o que não é uma prática indicada pela Anvisa. A Anvisa indica quando se faz o Avastin para se usar uma forma de fracionamento. Quando se faz em ambiente fracionado, etc., né, nós temos índices de endoftalmite muito menores, mas quando nós compartilhamos ou mantemos esse frasco na geladeira e usamos o mesmo frasco, nós temos, então, até 0,45 ou 0,314, 0,31% de endoftalmite, 2, 3, 4 vezes mais do que a literatura. Então, é um ponto a todo mundo se pensar aí, quem usa Avastin fracionado da forma adequada, né? E nós vimos, então, que nós tivemos um resultado interessante de acuidade visual nesses pacientes quando nós fizemos a vitrectomia mais precoce nesses olhos, com uma visão melhor, né, do que a injeção. Por quê? A conclusão desse estudo retrospectivo é que, além da gente tentar evitar o compartilhamento da droga ou manter a droga em geladeira, né, nós temos que usar farmácias seguindo as diretrizes da Anvisa, as farmácias de fracionamento do bevacizumab, né? E, além disso, uma outra conclusão importante é que a vitrectomia precoce melhora a visão desses pacientes de uma forma bem interessante, mais precocemente. Por quê? Porque nós removemos as bactérias, né, de uma forma mais precoce do que as injeções intravítreas, né? Então, isso é uma coisa para se pensar. O EVS é um ensaio clínico que foi feito já há muito tempo, e esse é um gráfico que eu queria dividir com vocês. Ó. Esse gráfico é bem interessante porque ele mostra o seguinte: ali em azul está a curva da injeção pós-endoftalmite, com melhora da visão, sim, dos pacientes, né? Mas a melhora é muito mais intensa, né, nos pacientes que têm a linha verde, como vocês podem ver, que são os pacientes submetidos à vitrectomia, né, com injeção intravítrea ao fim do procedimento. Então, hoje, se nós tivermos um paciente que não responde à primeira injeção intravítrea, ao invés de nós ficar esperando a visão piorar, nós devemos ir para a vitrectomia precoce, no meu entendimento, e da literatura mundial, que tem demonstrado uma tendência, de fato, à vitrectomia precoce, o que foi observada nesse nosso estudo também de acompanhamento desses olhos. Agora nós estamos fazendo um estudo prospectivo que está mostrando os mesmos resultados de uma tendência da melhora da visão mais precoce, só que depois de um ano não há uma diferença estatística, mas uma tendência à melhora de visão nos pacientes submetidos à vitrectomia, né? Então, aqui um exemplo de como nós fazemos então a primeira cirurgia, né? Fazemos a vitrectomia precoce nesses olhos aqui. Nós temos sempre que tirar a membrana ciclítica que se forma nesse olho, e nós não devemos remover a hialoide posterior de uma forma extensa, né, porque nós podemos causar problemas. E vejam que interessante, quando nós mantemos a hialoide posterior e implantamos óleo de silicone ou não, nesse caso era olho único, implantamos óleo de silicone, fazemos laser de 360 graus com medo de rupturas iatrogênicas. Quando tiramos o óleo, é só usar então a triancinolona, que nós vemos, então, o restante da hialoide do vítreo anterior, e podemos remover o vítreo num segundo momento, sem problemas. A ideia é não iatrogenizar esses olhos, e vitrectomia precoce tem sido uma tendência, né, nesses casos, né? Então, a conclusão 2 desse estudo é que é um estudo prospectivo em que nós estamos observando uma melhora mais precoce dos pacientes com vitrectomia precoce. Ela não é sustentada depois de um ano, os resultados são um pouco
são parecidos e não há diferença estatística, mas com N maior nós acreditamos que talvez possa aparecer uma diferença estatística depois de um ano, mas assim, para a melhora mais rápida do paciente, quando não responde bem a primeira injeção intravítrea de antibióticos, né, nós vamos adiante nessa linha. Aqui, pessoal, é sobre a terapia gênica, que já é uma realidade, né? Terapia gênica já é uma realidade no nosso meio. Eu queria demonstrar para vocês um caso aqui. Esse paciente é um paciente com uma deleção dos 2 alelos do gene RPE65. Ele tem aqui o genótipo é muito mais importante que o fenótipo, né? Quer dizer, esse paciente tem uma doença hereditária que é uma doença de Leber associada à retinose pigmentar sem pigmento, e aí nós vemos que a autofluorescência tem esse achado, né? E nós temos então um campo visual extremamente restrito nesse olho, com uma sensibilidade macular residual, né, desses pacientes aí. Um OCT demonstrando OCT de distrofia com toda a camada retinana externa destruída, né, desses olhos, e como nós fazemos atualmente a terapia gênica, né? A terapia gênica é feita de uma forma bem interessante. A droga é extremamente cara, tem que ser conseguida via judicial, ela custa $400 mil a ampola, né? Mas é um vírus equino que ele deve ser diluído numa farmácia de biomanipulação de biossegurança B2, né? Quer dizer, alto nível de biossegurança, e aí nós fazemos, então, a primeira injeção de BSS no espaço subretiniano, né? Lembrando que a gente usa aí uma baixa infusão abaixo de 20 milímetros de mercúrio, e em PSI nós usamos ao redor de 40 ou 30 PSI, quer dizer, isso dá um gotejamento constante, aí descolamos a retina e depois fazemos uma segunda retinotomia e implantamos a solução, né, de Luxturna. Essa solução de Luxturna, ela faz com que haja, então, uma alteração na mácula desses pacientes. Eles ficam transgênicos na região macular, e ali naquela região não é mais produzida proteína anômala desses pacientes, e, portanto, eles melhoram a sensibilidade do campo de visão, né? Nós sabemos que essa é a medicação, ó. Esse é o caso que nós mostramos para vocês, e esse é o pós-operatório, pré-operatório do paciente, o pós-operatório do paciente. Ainda uma terapia inviável, mas assim, várias drogas, terapia gênica associada de retinose pigmentar associada ao X está saindo no mercado, vários outros tipos de terapia já estão sendo estudadas, né? E o que eu queria que vocês levassem para casa é que a terapia gênica é uma situação que nós estamos, de fato, né, realmente chegando lá. Luteína como um novo corante para a cirurgia vitreoretiniana. Aqui é o que eu falei para vocês, né? Os pacientes que usam luteína, eles têm uma menor apoptose celular em estudos de cultura celular. Nós, então, aqui é uma cirurgia de buraco macular convencional, em que nós fazemos a cirurgia, essa é a técnica ideal, né? Remover as trações que existem ao redor do buraco. É isso que nós fazemos hoje com troca fluido gasosa e implante de gás ao fim da cirurgia, ou mesmo até ar. Isso é o que a gente faz atualmente, né? Mas nós observamos nesse caso um paciente que nós fomos injetar, e isso foi publicado também lá no exterior, na revista British Journal of Ophthalmology, que esse corante pode migrar para o espaço subretiniano. E aí nós notamos, então, que havia uma atrofia do epitélio pigmentar da retina, e fomos estudar quais substâncias poderiam ter menor potencial de toxicidade, né? E notamos, então, que a luteína poderia ser uma dessas substâncias. Vejam aí na angiografia fluoresceínica a atrofia do epitélio pigmentar da retina no local, e aqui uma demonstração de que a luteína ela absorve pouca luz e, portanto, tem um potencial de liberar oxigênio singleto
é muito menor e de oxidação muito menor. Aqui também é um teste interessante, é uma molécula da luteína mostrando que a luz do espectro azul, que é a mais complexa, né, ela não consegue, tanto a luz azul quanto a verde não conseguem atravessar a luteína, tanto a luz azul não consegue atravessar a luteína, o que a verde consegue, mas a azul não tem essa capacidade. Então, a gente observa então que ela tem uma capacidade sim de absorver o espectro azul, então é bem interessante. Então, misturando a luteína e a zeaxantina, nós chegamos junto com o azul brilhante, nós chegamos a um corante bem interessante e que hoje ele foi testado aqui em óleos humanos, ele foi testado em uma membrana limitante interna artificial, mostrando que a interação do corante com a membrana limitante interna artificial nos departamentos de biofísica que nos ajudaram em bioquímica era uma interação por força de Van der Waals, quer dizer, não tinha troca iônica desses óleos e depois, portanto, não havia dano, né? E mostramos que 1% de luteína e azul brilhante a 0,025% não era tóxico para a retina desses coelhos aqui. Aí, então, nós fomos a um estudo clínico, né, fase 1 de ensaio clínico, em que nós fizemos esses critérios de inclusão e mostramos, então, conforme eu já demonstrei para vocês, que esses corantes de luteína, eles poderiam ser muito seguros, ó. Eles vão ao polo posterior, você descola a aloide posterior, eu já mostrei tudo isso, base do vítreo pode ser removida, né? Como vocês podem ver, isso começou esse estudo em 2012, foi bem interessante naquela ocasião. Em 2016, o Dr. Diogo recebeu o prêmio de CAPES de tese, de melhor tese em toda a cirurgia brasileira, e não houve, então, toxicidade em 6 meses depois, 1 ano de seguimento desses óleos, e foi criado esse corante, portanto, e vendido por uma empresa italiana. A Bausch Lomb se interessou pelo corante, várias empresas se interessaram pelo corante, e hoje o corante está sendo distribuído por uma enorme multinacional, gigantesca, que eu não posso dizer o nome aqui, e eles, então, dividiram em 3 corantes aí, e eu vou só mostrar para vocês que interessante que é esses corantes. É o Bluetain 300, Bluetain 400, Bluetain 500. Então vejam que ele consegue corar a hialoide posterior de uma forma bem interessante, só que de cor laranja, né, que é a cor da luteína. Então, nós temos esse caso de hemorragia vítrea, como vocês podem ver, no paciente diabético, e nós utilizamos, então, o corante, esse é um corante usado no Brasil de forma off-label, ou seja, tem que ser com uma termo de consentimento, né? E aí nós fazemos, então, a remoção do vítreo, né? E ele nos auxilia a remover o vítreo e a remover a hialoide posterior. Depois, nós usamos o corante Bluetain 400, que é como se fosse o azul brilhante, e aí nós removemos, então, a membrana limitante interna, como vocês podem ver, é uma outra evolução. A Bausch Lomb tem usado como corante básico deles aí. Aqui, um outro exemplo de um paciente que foi submetido à técnica cirúrgica, nós fizemos a remoção do vítreo, vamos chegar lá, e vejam o que é interessante, porque o vítreo fica de uma coloração laranja, né? Então é um corante bem interessante, porque a gente pode conseguir remover tanto a base do vítreo quanto a hialoide posterior. Vejam que aqui nós estamos removendo a hialoide posterior, o vítreo posterior, e ele fica de uma coloração laranja, né? Dourado, né? Então nós temos essa
situação bem interessante aí, nós então conseguimos fazer então a remoção de uma forma mais adequada, e aí depois nós estamos usando aqui o corante para a membrana epirretiniana, que já existia nesse olho também, e removendo a membrana epirretiniana junto com a membrana limitante interna nesse olho, conforme vocês podem notar aqui, ó, fazendo essa remoção, e conseguimos, então, resultados bem interessantes com essa nova técnica. Aqui é mais um caso. Então, os corantes de luteína são também uma evolução importante na cirurgia vitreoretiniana, né? E porque eles têm um potencial menor de toxicidade para a retina. Então, pessoal, o que eu queria deixar como mensagem final para vocês é que a cirurgia 3D é uma grande evolução na técnica de cirurgia vitreoretiniana, a cromovitrectomia é outra grande evolução, os novos instrumentais, o OCT intraoperatório, né? No futuro, a tendência do sistema 3D, utilizando o femtosegundo e vários outros parâmetros que podem ser controlados, e como perspectivas, a terapia gênica já é uma realidade, retinose pigmentar ligada ao X, né? Vai ser lançada nos Estados Unidos provavelmente o ano que vem ou outro ano pela Johnson, terapia gênica por coroidoremia, para vários outros tipos de distrofias de retina, né? E no futuro, quem sabe com a cirurgia robótica nós possamos ainda melhorar ainda mais o resultado da nossa cirurgia vitreoretiniana. Com isso eu termino aqui a minha fala e gostaria mais uma vez de agradecer à Sociedade Brasileira de Oftalmologia, a SBO, por esse convite incrível, dizer para vocês que é uma honra gigantesca estar aqui, o respeito que temos pela instituição, a história de 102 anos, a instituição centenária da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que atualmente conta com o Dr. Oswaldo Ferreira Moura Brasil como presidente, e tenho certeza que esse clima que nós estamos tendo aqui no Rio de Janeiro de intensa fraternidade, ele vai se espalhar ainda mais por todo o Brasil, que é o DNA dessa instituição que, de fato, ajuda há séculos a oftalmologia brasileira a ser tão pujante e também estimula os nossos países vizinhos latino-americanos e os países do resto do mundo a saberem que no Brasil nós buscamos tentar fazer uma oftalmologia de qualidade para os nossos pacientes, com bases sólidas científicas, né, que é o que a SBO sempre preconizou em toda a sua história. Um agradecimento a todos, muito obrigado. Queria só presentear o professor Maurício, a nossa singela imagem do nosso conhecimento. Obrigado. Não, pode vocês dois. Mais uma só. Oi, obrigada. Obrigado a todos. Convido a todos aí para o troféu. Deixa eu fazer uma partição você, cachorro. Aqui, assim, vai ver, só tá alternando.